Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão. Eu não julgo para não ser julgado. Perdoando é que serei perdoado. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Meus queridos e queridas de Deus, as duas leituras que acabamos de ouvir são leituras provocativas. A primeira é tirada do segundo livro dos Reis, o livro lá do Antigo Testamento, um livro que tem ali umas passagens que mostram situações tristes. Nesse de hoje a gente vê um trechinho que mostra uma certa tristeza, porque nós vemos que o grande povo de Deus, esse grande povo que formou ali as tribos, 12 grandes tribos, se reduziu a um minguadinho de gente, só sobrou uma tribo. Por quê? Porque esse povo que tinha sido levado escravo para o Egito, e a mão poderosa do Senhor os libertou, esse povo quebrou a aliança. Deus tinha feito uma aliança com eles, uma aliança bonita, um pacto. Deus revela através dos seus mensageiros um caminho novo, um caminho que podia levar a uma harmonia, que podia levar à paz. Por isso, há uma leitura bastante bonita ao olhar essa história do Antigo Testamento, em dizer que a aliança que Deus faz pelos 10 mandamentos é uma aliança que quer resgatar e mostrar o valor da vida, e o valor da vida na plenitude. E a pessoa humana, para ser feliz, precisa valorizar a vida. Deus insiste na vida, porque Deus é Criador, Deus nos deu a vida, e Deus quer que todos tenham essa vida, e a tenham, como nos diz São João, uma vida em abundância. Mas a vida humana é sempre uma vida complicada, e nós seres humanos, nós sempre somos tentados por tantas coisas, principalmente a tentação do ter, do prazer, do poder. E ali no Antigo Testamento, esse livro dos Reis, esse segundo livro dos Reis, ele vem nos mostrar ali que essa quebra do pacto para com Deus gerou situações que não foram felizes. O povo ficou disperso, o povo perdeu a identidade, o povo se dividiu, e a divisão é aquela pior coisa que existe na vida humana. Então nós vemos ali que esse povo teve oportunidade de fazer a sua escolha, porque Deus nos dá liberdade, Deus deu liberdade, e cada um podia fazer a escolha que quisesse. Só que quando a gente escolhe de maneira errada, quando uma má escolha é feita, nós percebemos ali que más escolhas levam a caminhos reduzidos, a caminhos que nem sempre trazem uma possibilidade de alegria, de felicidade, de liberdade, de comunhão. Então nós vemos ali que nossas más escolhas nos levam a caminhos reduzidos. Não fomos criados por Deus para ficarmos com caminhos reduzidos. Fomos criados por Deus para termos estradas largas,
para irmos para vários caminhos, e caminhos que nos conduzam sempre à harmonia, à vida, à felicidade, à possibilidade da gente se realizar enquanto um ser humano. É o que a gente percebe nesta primeira leitura de hoje. Quando a gente já olha o Evangelho, nós vemos ali, em consonância a essa palavra primeira, Jesus que faz um convite. Quando ele fala assim: não julgueis, para não serdes julgados. Olhai primeiro o seu interior. Ele está fazendo o convite para que a gente faça uma varredura no nosso interior, para que a gente olhe primeiro para nós, porque muitas vezes e de muitos modos nós temos a tentação de ficar reparando o outro, né? Essa é uma tentação de todo ser humano. E às vezes a gente repara o outro exatamente naquilo que às vezes a gente não gosta mesmo, que a gente tem ojeriza, ou geralmente a gente coloca reparo no outro porque às vezes ele tem algo que eu gostaria de ter, né? Por exemplo, eu queria ter uma camisa azul igual desse senhor que está aqui na frente, porque o azul me lembra o quê? Um dos grandes times do Brasil, que é o Cruzeiro, né? O azul me lembra isso, o celeste. O azul me lembra o céu. O azul é uma cor agradável, no meu gosto. A senhora, por exemplo, que está olhando para mim aqui de blusa verde, a senhora já não gosta tanto de azul, só gosta de amarelo. A senhora gosta de verde. Então são pontos de vistas diferentes. E às vezes, quando eu percebo que o outro tem algo que eu queria ter, mas eu não tenho, então ao invés de elogiar a camisa dele, eu ponho defeito. Estou usando aqui um exemplo muito simples, mas a gente entende que desse simples nós vamos para o mais complexo, né? E às vezes as pessoas invejam com quem que a outra pessoa casou, às vezes invejam o trabalho, o cargo, a casa, as coisas que tem, e assim por diante. E muitas vezes é essa maldita inveja que cria as situações difíceis. E muitas vezes, como eu não posso ter isso, então eu coloco reparo, eu ponho defeito, e eu vou dizendo coisas que saem do meu interior. E o pior, muitos que estão ao nosso lado gostam de ouvir uma certa crítica assim, né? Muitos têm a tentação: olha que bom que você está falando isso, me dá um prazer escutar alguém falar mal do outro, né? Tem gente que é assim, e esse negócio não fica bom, né? E Jesus vem mostrar que esse caminho não traz a felicidade. E Jesus aqui tem uma palavra dura: olha, ao invés de você ficar reparando o cisco que tem no olho do outro, melhor você reparar a trave que está no seu, que impede você de ver melhor. E a gente precisa ver melhor para poder tirar o cisco que está no olho do outro. Portanto, nós somos pessoas humanas, somos diferentes uns dos outros, e que bom que somos diferentes. Já pensou, se todos vocês que estão aqui agora tivessem o mesmo gosto que eu? Vocês estariam todos de azul, não é verdade? E viriam todos de bicicleta para a missa, né? Então, cada um tem um gosto, ainda bem que somos diferentes, porque a diferença faz a riqueza do mundo. Precisamos respeitar a diferença, o gosto. E ao invés de falarmos, ou de termos, quem sabe, a tentação de falarmos mal do outro, que a gente se eduque
E se a gente não tem nada para falar do outro, que a gente fique calado. Mas se eu for falar do outro, se eu sou seguidor de Jesus, ao invés de falar mal, que eu fale bem. Mesmo que eu esteja achando horroroso o seu penteado, vou falar: nossa, que penteado bonito. Por quê? Porque o elogio sempre cria mais amizade. Porque falar bem do outro traz mais o outro para o seu lado. Portanto, o convite para nós, dessa liturgia de hoje, da gente aprender a valorizar o outro, da gente parar de falar mal do outro e da gente poder falar mais o bem, porque ninguém gosta de ser apontado e de que alguém fale mal, não é verdade? Alguém de vocês aqui tem coragem de vir aqui agora para a gente colocar reparo na sua roupa? No seu jeito de ser? No seu penteado? No seu sapato? Ninguém gosta de que se fale mal. Portanto, não façamos o que nós não gostamos que façam para conosco. É Jesus que está dizendo: não julgueis e não sereis julgados. É uma grande graça que a gente pede para nós, para que a gente que está na caminhada, a gente possa ir se educando. É preciso se educar para viver melhor. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. E a palavra está aí para nos provocar. Porque é a palavra de quem? É a palavra de Deus. Se é de Deus, é sagrada. Se é sagrada, serve para nós. E ajuda-nos a vivermos melhor. Que Nossa Senhora, a Mãe da Esperança, possa ser a mãe da nossa língua. Que ela reze junto a seu Filho Jesus, para que a nossa língua, ao invés de falar mal, fale bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.